Existem histórias que o mundo simplesmente nunca conseguiria entender. Sabe por quê? Porque, aos olhos humanos, elas parecem não fazer o menor sentido. Mas, aos olhos de Deus, fazem todo o sentido do mundo. E hoje quero te contar uma dessas histórias. Pense em Gedeão. Ele não era um herói de capa e espada. Era um homem comum, simples, que vivia escondido, cheio de medo, apenas tentando sobreviver em tempos difíceis. Mas foi justamente para ele, o mais improvável dos homens, que Deus olhou e escolheu. Não o mais forte, não o mais corajoso, mas aquele que tinha o coração disposto a ouvir. E em meio ao medo de Gedeão, Deus sussurrou uma promessa poderosa. Vai nessa tua força, porque eu estarei contigo. Gedeão, confuso, deve ter pensado: como assim, Senhor? Com que força? Como posso lutar contra um exército inteiro com as mãos vazias? Como posso vencer quando tudo ao meu redor grita que é impossível? E a resposta de Deus veio muitas vezes em um silêncio que ensina mais do que 1000 palavras. Porque a lição era clara: quando Deus está no controle, você não precisa entender cada detalhe do plano. Você só precisa confiar. Imagine a cena. Do outro lado do vale, o exército inimigo era gigantesco. Milhares e milhares de soldados, armas reluzindo ao sol, uma força que parecia invencível. E então Deus olha para o pequeno grupo de Gedeão e diz algo chocante: é gente demais com você. Demais? Como assim demais? Como pode ser demais quando o inimigo é tão grande, tão numeroso? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, conhecia o coração humano. Ele sabia que, se a vitória viesse com um grande exército, as pessoas levantariam o peito e diriam: fomos nós que vencemos. Foi a nossa força. Mas Deus queria deixar uma marca, uma assinatura divina naquela vitória. Ele queria mostrar que a glória pertenceria somente a Ele. Dos 32.000 soldados iniciais, 22.000 foram embora, paralisados pelo medo. Restaram apenas 10.000. E mais uma vez, a voz de Deus ecoou: ainda é gente demais. Então veio o teste final, lá nas águas do rio. Deus separou os que se mantinham vigilantes, atentos, daqueles que se descuidavam. E o resultado? Apenas 300 homens. 300. Era tudo o que restava. 300 homens contra uma multidão incontável. A arma deles? Não eram espadas ou lanças, mas tochas, cântaros de barro e trombetas. Parecia loucura, não é? Mas aqui está o segredo. Na verdade, não eram apenas 300, eram 300. E Deus. E quando, no meio da noite, eles tocaram as trombetas com toda a força e quebraram os cântaros, revelando o fogo das tochas, o acampamento inimigo mergulhou no caos. O pânico se espalhou como um incêndio. Um exército inteiro fugindo em desespero, sem que uma única espada do lado de Gedeão tivesse sido levantada. Isso acontece porque, quando Deus decide agir, o impossível se curva. Quando Deus está na frente da sua batalha, o tamanho do seu inimigo se torna irrelevante. E talvez hoje você esteja se sentindo exatamente como Gedeão antes de tudo isso acontecer. Pequeno, inseguro, com um medo profundo do que o futuro reserva. Talvez você olhe para os seus recursos, para o seu exército, e veja poucas forças, poucas chances, um caminho cheio de obstáculos. Mas eu quero que você escute isso com o coração. Deus não precisa de uma multidão para te dar a vitória. Ele só precisa de você. Disposto, confiante e fiel. Acredite, não é o número que vence a batalha, é a presença de Deus com você. Então, levante-se. Afie a sua fé como se fosse a sua espada mais poderosa. E toque a sua trombeta com coragem, anunciando que você não está sozinho. Porque o mesmo Deus que esteve com Gedeão e aqueles 300 homens, é o mesmo Deus que hoje luta ao seu lado. E quando Ele está com você, poucos se tornam muitos. Fracos se tornam fortes. E o impossível se torna apenas mais um capítulo na história da sua vitória. Obrigado por assistir e por me deixar compartilhar essa mensagem com você. Se ela tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias como essa e compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. Até a próxima!